Olá, patriotas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito a Nova York. Hoje, o tema é de deixar qualquer um perplexo. Perseguição política, narcotráfico internacional e alianças perigosas. De um lado, Bolsonaro, alvo constante do STF, do MP, de processos intermináveis. Do outro lado, Lula recebendo Nicolás Maduro de braços abertos, um ditador narcotraficante que nos Estados Unidos chamo de chefe do cartel de Los Soles, né? Com aviões e barcos apreendidos, toneladas de cocaínas confiscadas e uma recompensa de 50 milhões pela captura. Perplexidade, meus amigos? Conflito total, contraste absurdo e vocês vão ouvir agora de perto com o Adriano. Não é, Adriano? Rafael, é surreal. A gente vê o Bolsonaro sendo perseguido dentro do próprio país, enquanto Lula, em vez de combater o crime internacional, ele aperta a mão de um ditador, sorri e elogia. O mundo inteiro já vê o Maduro como um narcotraficante e aqui está virando convidado VIP. Aqui não, lá, né? No Brasil, lá no Planalto, está virando um convidado VIP e é impossível de você não ficar perplexo com isso. Não é fácil não, né, Adriano? E olha, esse dado, Adriano, setembro de 2024, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apreendeu um Dassault Falcon 900EX, ligado ao círculo de Maduro, né? E trouxe para a Flórida. Isso não é novela, isso é um crime internacional em andamento, Adriano. Exato, não é, e não para por aí. Mais de 34 toneladas de cocaína interceptadas só em uma operação da Guarda Costeira Americana. E o Lula abraça o cara como se estivesse recebendo um diplomata, né? E estende um tapete vermelho e faz toda honras militares e toda aquela palhaçada para um vagabundo fantasiado de presidente. E é um narcotraficante do De Soles. Como é que é o mesmo nome? Cartel De Soles, ô Xandinha? Cartel De Soles, cara! Adriano, quem diria que o Brasil ia virar terra de paz para ditadores narcotraficantes? Enquanto o Trump coloca uma recompensa, né, de 50 milhões sobre o Maduro, aqui no Brasil a narrativa é a visita diplomática, né? E ele ainda aparece, né, naquele vídeo, né, assim, falava que ele era malvado, né? Apertando a mão do malvado. Para não falar outro nome, né, Adriano? Visita diplomática, pelo amor de Deus, Rafael, isso aí é um lab, né, para o crime internacional. E o STF, como vai atacando o Bolsonaro por corrupção, e o Lula é o cúmplice do narcotráfico, né? Quer dizer, narcotráfico internacional. E o contraste não poderia ser maior. Aliás, você lembra também outra coisa que aconteceu, que eles estavam validando a documentação de uns navios, porque a Venezuela tem sanções. Sim. Que eles modificavam o GPS. E o Brasil estava esquentando esses navios, a documentação, né? Para poder vender esse petróleo. Porque estava sancionado pelo... Como se fosse brasileiro e não venezuelano. Então essa parceria grotesca e vamos dizer, negra, já vem de tempos, anos. Né? Já vem de anos. Então esse negócio do narcotráfico é apenas um detalhe. Então por isso que o Trump está fazendo essas ações para proteger o Brasil, os Estados Unidos, desses países que estão ligados ao narcotráfico internacional. Adriano. E olha só essas manchetes, Adriano. A Guarda Costeira dos Estados Unidos realiza a maior apreensão marítima do ano. Mais de 34 toneladas de cocaína interceptadas em rotas ligadas à Venezuela. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apreende um avião executivo ligado a Nicolás Maduro e o Trump aumenta a recompensa para mais de 50 milhões, né? Isso não é teoria da conspiração, Adriano. É documento público, ação concreta e evidência real. Enquanto isso, Rafael, para não ficar martelando no assunto, o Bolsonaro é acusado de tentar interferir na eleição e é processado por qualquer coisa, simplesmente uma perseguição política. A USAID financiou projetos de checagem de fato, que a própria Globo, né, tinha feito aquele fake and fato, né, para verificar o que era fake. Tinha aquele lupa também, né? Exatamente.
que na prática silenciaram vozes conservadoras até o projeto Comprovar entrou nesse esquema. Interessante. Você vê que é uma censura disfarçada de jornalismo, né? E quem ousa questionar isso aí, tipo o Nicolas Ferreira, que tinha na época até um alcance limitado e contas bloqueadas. Ele teve algumas contas bloqueadas mesmo, do Instagram e tudo. Ou seja, uma patrulha ideológica, né? É um negócio sistemático para poder silenciar qualquer tipo de reação. É uma beleza, né? Controle digital com máscara de democracia. Um espetáculo de manipulação, né, Adriano? E o pior, ninguém da grande mídia denuncia. Você começa a se perguntar quem está realmente no controle dessa narrativa. Então, foi a própria mídia, que a própria Globo mesmo, para falar a verdade, que fez aquele fatos para chequear o que era fake e o que não era fake, né? Ou seja, fake era tudo aquilo que é contra a narrativa deles. E Benz, ele revela a pressão direta da CIA, né? Para que Bolsonaro não contestasse a integridade das urnas eletrônicas. E isso é interferência, né, explícita. Não Aliás, foi? eu me lembro no final do debate, acho que foi o último debate antes das eleições. Sim. O Bolsonaro foi entrevistado por uma jornalista que eu não vou lembrar o nome, que ela apresentava o Jornal da Globo. E aí ela pergunta para ele assim: o senhor vai aceitar o resultado das eleições? Assim, meio apreensivo. Você lembra disso? Lembro. Ou seja, eles tinham já o resultado das eleições. E até o próprio Alexandre de Moraes, ele falou, muita gente vai contestar a eleição, mas isso é mais ou menos como um jogo de futebol, que uma vez o Corinthians ganhou não sei quem, e foi um resultado controverso, mas no final das contas vocês têm que aceitar o resultado do jeito que é. Ele comparou com um jogo de futebol. O Corinthians, lembra né? disso? Ele é corintiano, né? Ele é corintiano, até fez dedo lá, né? Será que ele está contestando daquele Mundial de 2000 do Corinthians, que sem ganhar Libertadores? Deve ser, né? Sei lá, né? Mas mas é um Mundial que não existiu para ninguém, né? Foi o primeiro campeão mundial que não tinha Libertadores. E já tinha o dedo do Lula ainda. E você vê que ele usou esse exemplo. Então havia uma possibilidade do Bolsonaro não aceitar o resultado das eleições. Mas foi pressionado pela CIA, né? Isso é. O governo Joe Biden, mas quem o que fala é o ele Mike tá Pence. dizendo, né? Eu não estava lá, eu não vi. Mas Mike Pence estava lá, viu Mas e tá falando aí para nós agora. Faz sentido, né? De alguma forma. Lógico que faz. E ainda teve muita coisa a mais, né? Então o Bolsonaro podia enfrentar o sistema, mas encurralado, né? E o resultado? Aí o Lula assume, né? E aquela pressão silenciosa continua nos bastidores. Inclusive os jornalistas da Globo comemorando no resultado. Comemorando lá, todos se abraçando. Agora, interessante é que a população não comemorou. A população carcerária, sim. Eu tô falando da população decente. Sim. Não de vagabundo, né? Então, mas não, é que a população carcerária tava em festa, né? Você imagina, preso vota, Xandinho? Vota. Lá no Brasil vota, aqui não. Você imagina, o fulano é criminoso. Então. Ele cometeu um crime contra o Estado. Exato. Né? Uhum. E ele vota. Exato. Aqui nos Estados Unidos não, porque quando você é preso, você perde os seus direitos de cidadão. É o mínimo, né? E quando você volta, retorna à sociedade, é quando você retorna à sociedade e eles devolvem o seu dever de cidadão, o voto, o que for, né? É um absurdo isso. Então a gente vê que o Greenhalgh aí confirma uma estratégia internacional para manipular o resultado e criar um ambiente político favorável ao Lula. Exato. E é um fulano de esquerda falando isso, é para se pensar, né? E quem dizia que era só imaginação da direita estava totalmente errado. É espionagem, pressão e manipulação disfarçada de democracia, né, Adriano? Com certeza. Isso aí não... Nem de longe uma democracia que se preste teria esse tipo de murmúrio, né? Exato. E o controle não ficou só no papel, né? Houve ação direta nas redes sociais, bloqueios, algoritmos manipulando o alcance, silenciando de vozes críticas, né, Adriano? É aqui que a democracia digital morre, né? O debate público é moldado por interesses estrangeiros e ONGs financiadas com dinheiro estrangeiro. E quem que vai fiscalizar isso? Se você questiona, você some.
E se você denuncia, você some também. E a população? Achando que tudo está normal, né, Adriano? Eu não sei se a população acha que está tudo normal. O que paira é uma desconfiança generalizada e a liberdade de expressão vai sendo usada como ferramenta política e a gente assistindo sem respostas claras do governo ou da justiça, né? Aí passa aquele cidadão e fala missão cumprida. Lembra? Missão dada, missão cumprida. E no Brasil, deputados pedem investigação e nos Estados Unidos cresce, né, a crítica ao USAID, né? Mas ainda assim nada mudou, Adriano. E é aquilo que eu te falo, né, Adriano? Porque depois das eleições, né, eu falei que a galera lá no Brasil, o pessoal aceitou tudo. O pão e circo, né, que a gente sempre fala, né? O jogo do Corinthians, entendeu? Tudo vai... Tudo isso é planejado. Tudo vai levando. Tudo isso tem um objetivo principal, né? E a pergunta que fica, né? Nossa democracia foi preservada ou foi manipulada? Manipuladíssima. E se alguém duvidar, logo aparecem os céticos. A fake news da direita. Mas vamos prestar atenção nos fatos, né? Tem que prestar atenção. Esse depoimento aí do Greenhalgh, eu não sabia. A gente vê que é bastante sintomático ele estar falando isso. Porque ele é americano, de esquerda e vive no Brasil. Isso é soberania nacional, né? Sendo questionada e ninguém fala nada, né? A pressão política não é teoria conspiratória. Não. Né? Aliás, essa história de como é que é a conspiração, né? Teoria da conspiração. A teoria da conspiração é um artifício que usam os conspiradores. Exato. Mas são relatos de gente que estavam lá, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente está vivendo um thriller, né? Um trailer de um político real com roteiro escrito por atores internacionais e com o público brasileiro não está percebendo nada. É aquilo que eu falo, né? A galera tudo aceita tudo. E sempre eles colocam alguma coisa. E aí tem aquela máxima, né? Eu não discuto política. E aí tem o famoso filósofo, né? Que diz que se você não se interessa por política, os que se interessam é que vão dominar os acontecimentos. Exato. E se as alegações de Benz e Greenhalgh forem verdadeiras, estamos falando de manipulação internacional e pressão política, né? A democracia brasileira pode ter sido condicionada? Eu acho que já está sendo condicionada há muito tempo. Não é nada novo. E da próxima vez que alguém disser que está tudo sob controle, lembra, pode ser manipulação. E nós, o que nós vamos fazer? Vamos ficar assistindo aqui de camarote? É aquela velha frase que nós estamos usando ultimamente, né? Reage Brasil. Reaja Brasil. E exige-se, né, de transparência, responsabilização e questionamento. A verdade não pode ser engavetada não, né, Adriano? Porque, como você disse, né, reaja Brasil, né? Temos que reagir, não se acomode, porque os pilares do comunismo já foram instalados e o comunismo já está aí. Está aí já. Já está crescendo. E depois outra, porque se a gente nós não questionarmos, se não investigarmos, a democracia vira peça de xadrez e nós seremos aí apenas peões, né? Não, e o que mais me coisa é que, além da pressão da CIA, né, ainda teve os semicondutores, né, que Mike Pence falou, sim, que vieram de Taiwan, que foram colocadas nas urnas eletrônicas. Então, e ainda o Biden, né, o governo Biden falando, não questiona para o Bolsonaro. Não conteste, né? Não conteste as eleições, fica quietinho e vem aqui ver o Mickey. Tanto é que dia 30 de dezembro ele pegou o avião, veio aos Estados Unidos e Felipe Martins foi preso por 6 meses. E só que a surpresa que eles não esperavam era a vitória do Trump. Isso aí quebrou o jogo deles. Eles tentaram de tudo para que o Trump não entrasse, né? De tudo. Tentaram... querendo ou não, eles colocaram tantos processos jurídicos falando que ele tinha pagado não sei quem, prostituta, deram um tiro nas orelhas dele. Ele tomou um tiro, quer dizer, de tudo. Exato. Mas o que acontece é que eles ficaram sem candidato, né? Porque o Biden... o Biden tava gagado. Está numa situação de... lamentável, né? Você vê a própria segurança dele, pede para ele numa direção, ele vai em outra. Caía, você vê, ele tá num tropeçava. Arbusto, ele tá trocando ideia, né? Como diz o Xandinho.
trocando ideia com um arbusto, né? O cara tropeçava, caía do palanque, de bicicleta. Um vexame, E né? depois veio a Câmara. É. Aquela lá, pelo amor de Deus, né? Comunista. Que ela disse que é negra, né? Pegava a bandeira. E até eu conheço muitos aqui, né? Que são afro-americanos. Descendentes, Afro-americanos. E eles dizem que ela não é negra. Ela é indiana com irlandês. Então ela não é negra. Ela não tem o pé na África, né? Bom, enfim, ela... Esse é o problema dela, né? Não é nosso. Tipo... É o que dizem, né? Eu não sou nem indiano, nem sou afrodescendente, nem sou americano, sou cidadão americano. Somos americanos. Somos americanos. E não esquecendo que estamos em solo americano. Sou americano, né? E votamos no E Trump. votamos no Trump e no Bolsonaro. E também no Bolsonaro. E aqui temos nossa liberdade de imprensa. Liberdade de expressão. E liberdade de expressão, né? Estamos amparados à Constituição, né, dos Estados Unidos. E, além do mais, você é americano? Sou americano. E eu também sou americano. E conhecemos a lei Magnitsky. E conhecemos a Magnitsky, né? Então, ordem ilegal não se cumpre. Exatamente. Então, esse foi o Direito a Nova York, sempre trazendo os fatos que a mídia convencional esconde de vocês, né? E manipula. Algumas considerações finais, Adriano? Considerações finais Reaja Brasil. Reaja Brasil. É isso aí, galera. Esse foi o Direito a Nova York. Você tem mais alguma consideração final? Avançar sempre. Avançar sempre, recuar nunca. E não esqueça de dar aquele like, inscrever-se no canal e comentar aqui embaixo para que possamos trazer muitos mais conteúdos como esse para vocês.